Amém? Você já se perguntou alguma vez como que você consegue como você não consegue fazer aquilo que você quer? Às vezes aquilo que você tem convicção que é o certo. Às vezes aquilo que você deseja de toda a tua alma e você acaba não fazendo. E de repente uma coisa que você não quer, uma coisa que você repudia, quando você menos percebe está junto de ti. Você já parou para pensar nisso? O conteúdo do capítulo 7 do livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo, o que nos deixa surpreso, porque a gente tem uma impressão, uma veneração pelos homens e mulheres de Deus, e a gente pensa que o apóstolo Paulo não tinha desafio, que ele não era um homem pecador como eu e você, mas ele era um homem 100% santo, com a vida fácil. Porque parece que ele era, em algum sentido, a gente coloca eles num pódio, né, num altar, e a gente levanta esses homens e mulheres de Deus pensando assim, eles eram diferentes de mim. Eles não travavam as mesmas lutas que eu. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7 do livro de Romanos, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, muitas vezes, mas aquilo que eu não quero, quando eu menos percebo, está junto de mim. E aí ele vai chegar no versículo, lá, se você puder abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo de número 21 em diante, e você vai perceber essa crise do apóstolo Paulo, como um ser humano normal que ele era. E essa mensagem é só para ser humano normal, que peca. Se você não peca, essa mensagem é inútil para você. Na verdade, se você não peca, o evangelho é inútil para você. Porque o evangelho só salva a gente que peca, a gente que pecou, a gente pecador. Essa mensagem é só para a gente que às vezes é fraco. Se você não é fraco, se você é 100% do tempo forte, essa mensagem não serve para você. Essa mensagem não serve para religiosos soberbos. Essa mensagem não serve para religiosos cegos, tapados, soberbos. Essa mensagem só serve para a gente com o coração quebrantado e humilde, que às vezes esmurece numa batalha interna, lutando para fazer aquilo que agrada a Deus, e às vezes caindo e levantando. É para essas pessoas que essa mensagem vai ser pregada nessa noite. Se você é religioso, autossuficiente e não peca, é inútil. Na verdade, para você é inútil até vir à igreja, porque não tem sentido. Mas se você é uma pessoa, um ser humano normal, carente da graça de Deus e do agir do Espírito Santo na tua vida, e às vezes é fraco como eu e como o apóstolo Paulo e como todos aqueles que serviram a Deus, essa mensagem tem muito sentido para você e para a sua vida. Tá bom? Porque a igreja se tornou um desfile de máscaras. Nós estamos no modelo do carnaval de Veneza, do carnaval italiano, aqueles carnavais onde as pessoas iam todas de máscara. A igreja virou esse ambiente, onde a gente coloca uma máscara para vir na igreja. Eu tenho pregado aqui, tenho falado há alguns dias que a igreja tem que ser como no Alcoólicos Anônimos. É o melhor exemplo que eu tenho para dizer o que a igreja deve ser. Eu tive a oportunidade de estar numa célula essa semana, ouvi ali por volta mais de 10 rapazes e homens falando seus desafios, suas lutas, seus desejos, seus sonhos, suas crises. E eu vou dizer para vocês, isso é igreja. Quando eu consigo tirar a minha máscara, quando eu consigo dizer quem eu sou, quando eu subo aqui nesse altar e digo, essa semana briguei com a minha esposa, na outra semana eu disse, na outra semana foi mais tranquilo. Nessa semana a gente quase não brigou, né? Foi quase perfeito essa semana. Mas quando eu tenho coragem de estar numa igreja onde não é um carnaval de Veneza, mas onde é um lugar para tirar a máscara. A célula é esse lugar. A igreja é esse lugar. A igreja é um lugar para se prostrar. A igreja é um lugar para chorar. A igreja é um lugar para ser abraçado pelas crises, pelas dores, pelos fracassos. No evangelho triunfalista não tem espaço para fracasso. Na expectativa de que a gente vai sempre acertar e sempre conseguir, e não vai errar, e não vai cair, e não vai sofrer a dor, o desgosto do pecado. Você já sentiu esse desgosto na sua vida? Ah, sim, pastor, há muito tempo atrás, quando eu ainda não era um batista convertido, aí eu sentia o desgosto do pecado. Coitado desse pessoal que vive desse jeito. Não é desse desgosto que eu estou falando. Porque quando você vivia no pecado, antes de conhecer a Cristo, não tinha esse desgosto. Tinha um vazio, mas não tinha essa guerra dentro de você.
A guerra dentro do coração do ser humano é só para quem aceitou a Cristo. É quando o Espírito Santo entra, a gente vai falar disso nessa noite, é quando o Espírito Santo entra e começa a batalha. Para quem não crê em Jesus, para quem ainda não aceitou Jesus, para quem ainda não é salvo, não tem guerra, não tem crise. O diabo pega leve com os seus. Então leia o que diz no texto. Olha só o que diz o texto do capítulo 7 do livro de Romanos, capítulo 21, onde ele diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, Romanos capítulo 7, versículo 21. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Versículo 24, ele esmurece o apóstolo Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Espírito Santo, faz desse púlpito hoje, ó Deus, um lugar, ó Deus, para que o Teu Espírito possa falar ao coração do ser humano, do meu coração, no coração dos irmãos que estão aqui. Ó Deus, faz, ó Deus, aqueles, ó Deus, que quantas vezes, ó Deus, cambalearam, ó Deus, nos seus pecados. Aqueles que quantas vezes choraram as lágrimas amargas, ó Deus, as lágrimas, ó Deus, desgostosas, ó Deus, de uma vida, ó Deus, de altos e baixos. Ó Deus, fortalece o cansado nessa noite, dá força e vigor para aquele que esmurece em suas batalhas. Faz, ó Deus, da igreja nessa noite restaurada, levantada, põe colírio em nossos olhos. Ó Deus, colírio que vem do alto, para que possamos ver as nossas misérias, para que possamos ver como somos miseráveis, para que possamos enxergar as nossas mazelas. Faz da igreja nessa noite, ó Deus, uma igreja sentada diante do Cristo, que tira a sujeira dos nossos pés, com sua humildade, com seu amor, com a água da vida, Deus, que jorra do seu coração. Ó Deus, faz da igreja nessa noite uma igreja, ó Deus, restaurada pelo Teu Espírito Santo de dentro para fora, Pai. Faz, ó Deus, dessa palavra uma palavra que venha, ó Deus, trazer luz para as realidades das batalhas do coração do ser humano. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa falar com a gente de forma a nos impactar tanto que a gente possa sair daqui preparados, cingidos, ó Deus, preparados para mais uma batalha. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Para que nós possamos, ó Deus, lutar sem esmorecer até o dia da Tua volta. E para que nós possamos estar prontos, ó Deus, para viver, ó Deus, com o Senhor, que é Deus, que é poderoso, que é santo, e que tem algo preparado para nós que vai além da nossa capacidade de medir, pensar, imaginar, sonhar. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquei muito empolgado com a música que eles cantaram, porque é como se fosse tudo que eu vou pregar em uma única música, sem a gente ter nem conversado e nem pensado, né, sobre isso. Queridos, Paulo ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo desta morte? Paulo está aqui manifestando uma angústia que muitas vezes foi a minha angústia, que com certeza muitas vezes foi a angústia que você sente no momento onde você fracassa na sua fé, nas suas batalhas interiores. Eu gosto do título do livro de Joyce Meyer, que ela deu o título para o livro Campo de Batalha da Mente. Um livro que fala dessa guerra interior. O título da mensagem que eu escolhi para a mensagem dessa noite é Os Segredos da Batalha no Coração. Uma batalha que ninguém vê. Uma batalha invisível. Uma batalha para fortes, que em determinados momentos se arrastam pelo campo sangrento dessa luta, sangrento dessa batalha. Quantas vezes você, depois de ter caído em uma determinada tentação, e às vezes a gente comete a ignorância, o equívoco de tratar a palavra tentação
como se fosse de uso exclusivo dos demônios da área da sensualidade. Vocês já perceberam? Parece que tentação é só para coisa sensual. Se eu não estou com nenhum pecado sensual, eu sou um santo, né? Gente, a tentação ela está em todos os sentidos. A gente vai ter que entender um processo. Eu quero começar para falar dessa batalha interior, eu quero começar falando do pecado. O que é o pecado? O pecado em si, a tentação em si, o pecado, ele não se refere apenas à área sexual, ou aquilo que a gente considera pecáveis visíveis, ou pecados morais. Mas o pecado ele começa dentro da gente. A definição teológica para pecado é um estado mal da alma. A gente usa aqui na igreja, pecado, errar o alvo. Todas as vezes que eu erro o alvo no meu coração, eu estou agindo em pecado. Um estado mal da alma. Como que acontece esse negócio? Qual que é a essência? Por muitos anos eu pensei que a essência do pecado era o orgulho. Eu sempre pensei que a essência do pecado é o orgulho, mas estudando, aprofundando, tentando entender a doutrina do pecado, eu descobri que a essência do pecado não é o orgulho, mas que a essência do pecado, a raiz do pecado, é o egoísmo. E brincando, conversando com a Daiane, eu falei para ela assim, eu descobri que a essência do pecado não é o orgulho, mas é o egoísmo. E a Daiane disse, agora você me fez me sentir tão pecadora. Porque a gente não percebe, a gente classifica os pecados e a gente não percebe como que o Satanás trabalha na essência. Qual que foi o primeiro pecado? O pai do pecado, o pai da mentira, o pai das trevas, Satanás, era um anjo de luz. Então todos no ambiente onde eles estavam, dos anjos mais, né, de patamar mais alto, os mais simples, todos glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, engrandeciam a Deus no seu alto e sublime trono. E Satanás, ele ostentou algo no seu coração. O que ele quis? Ele quis aquilo que era de Deus para ele. Eu sempre tratei isso como orgulho, né? E sim, claro, ele se orgulhou, né, de achar que ele era muito bom, mas na verdade a essência do pecado dele foi querer o que não era dele para ele. Na semana passada nós falamos sobre aquilo que é teu é meu, da filosofia do ladrão. E nessa semana Deus vai começar trabalhando no nosso coração da mesma forma. Eu quero pontuar algumas doutrinas, eu quero que a gente consiga entender algumas coisas para sair daqui entendendo de forma prática, mas nós vamos falar a mesma coisa. A essência do mal está quando eu penso mais em mim do que nos outros. A essência do pecado, a partir do momento que eu comecei a pensar mais em mim, eu já estou em pecado, eu já estou errando o alvo, eu já estou vivendo esse estado mal da alma. Então quando a gente começa a pensar nas nossas lutas, nas nossas batalhas, as nossas batalhas elas estão relacionadas ao pecado. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado, e aí a gente precisa entender algumas coisas sobre o pecado, e para a gente chegar falar da batalha do coração. Nós somos um ser humano dividido em 3 partes. Quais partes nós somos divididos? Corpo, alma e espírito. E a gente costuma ensinar de uma forma prática para você lembrar depois e entender que nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos num corpo. Gravou? É muito simples de entender. Nós somos um espírito, a nossa essência é espírito. Nós possuímos, nós temos uma alma e nós moramos em um corpo. E lá no jardim, quando nós fomos criados, como que funcionava a ordem desses 3? Como funcionava essa ordem, corpo, alma e espírito? Era espírito no controle. E a gente eu vou usar um exemplo para você entender, é como se dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser completo, existe um trono, um espaço de liderança. O trono está relacionado a governo. Então, dentro do nosso ser, existe um trono. Ou seja, um ponto, um lugar de governo, que se instalava onde? Não no corpo. Não na alma, mas no espírito. E esse trono, esse ponto, esse lugar de governo era para quem? Para Deus. Nós somos criados a partir do sopro de Deus. E nós somos criados para que o Espírito Santo, ou seja, para que o Espírito do Deus vivo, ele habitasse em nós. Nós somos criados para que o Espírito Santo habitasse em nós. E então governasse, controlasse nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. E esse era a perfeição de Deus. Quando Deus criou isso, Deus disse, isso ficou jóia, isso ficou bom. Mas daí o que aconteceu?
Deus deu ao homem livre-arbítrio, para que o homem não fosse um robô, para que o homem não fosse uma máquina, para que o homem não fizesse só porque é obrigado. E nesse livre-arbítrio, a serpente, ou seja, a grande serpente, Satanás, ela vem à mulher e ela começa ali a falar, a apresentar uma filosofia para a mulher. Qual foi a filosofia da serpente apresentada para a mulher? Olha, se você comer, você vai ter, você vai ser, você vai se dar muito bem. Então está aqui a raiz do pecado: egoísmo. A serpente começou a jogar aquela mesma noia, porque Satanás sabia como que acontecia para cair, porque ele já tinha caído. Então ele começa a jogar essa mesma estratégia. Você vai ter umas coisas legais para você. Você vai se dar bem. E aí o que acontece? Aí acontece uma coisa, meus irmãos. A mulher começa a acreditar que, ao invés de viver para a glória de Deus, servir a Deus, honrar a Deus, dar toda a honra, toda a glória a Deus, viver o plano de Deus, ela começa a acreditar que ela pode pegar as coisas para ela, a glória para ela, e o reconhecimento para ela, e o prazer para ela. E aí ela começa então a acreditar nisso, e o homem cai nessas mesmas vaidades, e os dois caem, eles comem do fruto, e quando eles comem do fruto, então há uma mudança, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção, há uma mudança interna. O que acontece? Deus é santo, 100% santo, puro, santo. Sem santidade ninguém verá Deus, Deus é santo. O que acontece? O pecado entra por uma porta, recebido pelo anfitrião, o homem, e Deus sai por outra, porque Deus não comunga com o pecado. Há um desligamento, é isso que a Bíblia chama de morte, é um desligamento do espírito. O lugar de governo fica vazio. E a partir do momento que o lugar de governo fica vazio, então a carne e a alma começam a disputar desenfreadamente por ocupar o lugar de governo na nossa vida. Você já teve a oportunidade de juntar um homem alcoólatra do chão? Você já teve a oportunidade de pôr ele no seu carro? De ajudá-lo? Você já teve a oportunidade de socorrer alguém numa overdose de drogas? Você já teve a oportunidade de ajudar uma prostituta, um homossexual que se prostitui? Você já teve a oportunidade de socorrer alguém numa situação como essa? Eu gosto de lembrar, quando eu penso nesse assunto, de um homem que tem uma história muito bacana. Ele se chama Arno, ele é da Igreja Aba de Curitiba. E o Arno, ele diz que todas as vezes que eles encontravam no projeto de evangelismo que ele tinha, essas pessoas, ele dizia assim, ali a gente percebia que o propósito de Satanás era esmagar e destruir o ser humano. Quando você vê um homem alcoólatra e você o junta do chão, sabe o que você enxerga? O que acontece, qual é o resultado quando a carne toma o poder e ela senta no trono que pertence a Deus? Esse é o resultado. Você fala assim, então eu estou muito bem porque eu nunca passei por essas coisas. Você consegue perceber o que acontece com um homem de muitos diplomas, com muito dinheiro, com muita fama, com muito reconhecimento, com muito sucesso? Eu uso uma frase que Deus colocou no meu coração uns anos atrás, pensando em algumas coisas, que diz assim, que hoje em dia, muitas vezes, o sucesso e o fracasso estão sendo servidos no mesmo prato. Eu conheço muitos homens de negócios e homens de sucesso, e vou dizer para vocês, quando você para ouvir esses homens, o que eles realmente vivem, você descobre que ele e o alcoólatra caído no chão estão no mesmo patamar. Você já viu um religioso na sua soberba? Tentando cumprir todo o protocolo, se sentindo superior a todo mundo, mas não chegando a lugar nenhum? Eu comparo ao homem caído no chão, tendo uma overdose de drogas, mesma coisa. Porque quando a alma assume o lugar de Deus, ou quando a carne assume o lugar de Deus,
Eu quero dizer para vocês aqui de forma muito simples, para que você possa entender. Na verdade, não é ela, não é a carne e não é a alma que senta no trono. Mas é Satanás, o diabo. Ele senta no lugar de governo. Você já ouviu falar, quando você estuda Apocalipse, sobre o sacrilégio terrível? Muitas vezes nós temos, claro, várias interpretações. O sacrilégio terrível, quando Jesus se refere a isso, é algo voltado ao que vai acontecer com o anticristo, quando ele se sentar em cima da arca e se colocar no lugar de Deus. Mas isso aconteceu lá no Éden, quando o espírito foi tirado do homem, houve morte, desligamento a nível de espírito, o lugar de governo no coração do homem ficou vazio, e aí houve o primeiro sacrilégio terrível, que foi Satanás sentando no lugar de governo de Deus. Não estava nos planos de Deus ter um tabernáculo no deserto, nem o templo de Salomão. O projeto inicial de Deus era que o Santo dos Santos era o meu e o seu coração. Esse foi o lugar que Deus escolheu sobre a face da terra para colocar a sua arca, para estar com a sua presença. Então, quando um homem é pecador, não se trata da quantidade de pecados que ele cometeu, nem a gravidade dos pecados que ele cometeu. Quando um homem é pecador, significa que esse homem ainda tem o controle da sua vida, ou na carne, ou na alma, mas quem senta no trono é Satanás. Amém? Deu para entender? Todo mundo conseguiu entender? Esse é o problema do homem sem Deus. Aí nós chegamos aqui na igreja e nós pregamos a salvação. O que é a salvação? O que vem a ser a salvação? O que é uma pessoa salva ou não? Pastor, tem como classificar? Um grupo de pessoas são salvos, outro grupo de pessoas não está salvo? Tem como classificar. Como que eu posso classificar isso? Apesar de ser bem subjetivo, mas tem como classificar isso para que você possa entender e você possa olhar para você e perceber em que lugar que você está. A salvação, ela começa, o primeiro ponto da salvação, ela começa, a doutrina da salvação, com arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento de pecados. E não existe arrependimento dos pecados sem a ação do Espírito Santo. Ou seja, para o homem é impossível ser salvo por conta própria. Nenhum homem chega na consciência de perceber o seu pecado se não for através do convencimento do Espírito Santo. Porque Jesus diz, e eu enviarei para vocês o Consolador, e ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós começamos a pensar o que é salvação, o que é uma pessoa salva, a primeira parte do processo de uma pessoa salva é que essa pessoa, para ser salva, ela precisou passar pelo arrependimento. O arrependimento não é remorso. O arrependimento não é arrependimento por um pecado. O arrependimento não é arrependimento por 10 pecados. O arrependimento não é por quebrar um elo da lei. O arrependimento, esse que nós estamos falando, que é gerado pelo Espírito Santo, é arrependimento por ter vivido uma história com o lugar de governo de Deus vazio, deixado a Satanás. Esse é o arrependimento. Se você passou por essa experiência de se arrepender profundamente, é porque o Espírito Santo agiu em você. E eu quero dizer uma coisa, nessa noite, pessoas que nunca passaram por essa experiência vão passar, ouvindo a mensagem, o agir do Espírito Santo, na leitura da palavra, no ouvir de uma música, numa pregação pela internet, numa pregação pela televisão. O Espírito Santo vai agindo, às vezes em sonho, às vezes você está andando na rua e o Espírito Santo está falando com você, você não entende o que está acontecendo, mas está vindo um sentimento: como eu pude viver uma vida sem Deus? Como eu pude achar que sabia como fazer as coisas? Como que eu pude cometer tantas besteiras na minha vida? Eu fiz e não cheguei a lugar nenhum. Foi como colocar o salário em um saco furado, foi como lutar contra o vento. Como eu pude viver uma vida tão inútil desse jeito? Você pode ser salvo aos 12, aos 20, aos 25, aos 40, aos 50, aos 60, aos 80, aos 90 anos. Não tem idade para se converter. Pessoas de 90 anos que ainda não aceitaram Jesus podem aceitar Jesus. E quando a pessoa ela se arrepende, mas não é o arrependimento, você me entende? Não é o remorso, não é o arrependimento por uma coisa,
não é o peso, não é só o arrependimento pelo tempo perdido, mas é um arrependimento movido pelo Espírito Santo. Então, o primeiro passo para você ser salvo, você precisa ter se arrependido. Se você nunca de fato viveu a experiência do arrependimento, do quebrantamento, da humilhação diante de Deus, movido pelo Espírito Santo, por algo que está ministrando seu coração, então você não é salvo. Não existe ninguém salvo que não passou pelo arrependimento. A partir do arrependimento, o que vem? Qual que é o segundo passo da salvação? Para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? O segundo passo, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê que Ele existe e dele se aproxima, precisa crer que Ele é bom e que Ele abençoa, que Ele presenteia aqueles que o buscam. Para o homem, a salvação ela vem por meio da fé. Então o primeiro passo da salvação é arrependimento, quebrantamento, e depois vem a fé. O que é a fé? Eu me sinto num estado de quebrantamento, arrependido, quebrantado. Eu percebo que eu estou morto. Eu percebo que eu estou numa situação terrível. Então eu reconheço que só tem uma solução. E aí que aplica a fé. Eu creio que Jesus é o Salvador do mundo, o meu Salvador pessoal, e que eu só posso ser salvo pela misericórdia e pela graça de Jesus. Isso é a fé. Depois da fé nós temos um terceiro passo para você ser salvo. Que terceiro passo é esse? Aí você precisa se converter. Essa palavra irrita quem não é crente. Porque fala, que negócio que é esse se converteu? Que negócio que é esse? Como assim se converteu? Agora se converteu. É mal interpretado esse se converteu. As pessoas confundem se converteu mudar de uma religião para outra. As pessoas confundem se converteu passar a seguir as doutrinas de uma religião. As pessoas confundem se converteu a frequentar uma igreja. Mas o que é a conversão dentro do processo de salvação? Primeiro, arrependimento. Segundo, fé que Jesus é o meu Salvador. Conversão é a decisão. Conversão é a atitude. Mediante o arrependimento, mediante a fé, agora eu tenho uma atitude. Que atitude é essa? Eu decido abandonar o pecado, tirar do trono Satanás da minha vida e restaurar, colocar Jesus no trono da minha vida. E eu decido crer, eu decido aceitar o presente gratuito de Deus. E então a conversão dentro do processo de salvação, ela vem depois do arrependimento, depois da fé, quando você entrega a tua vida para Jesus, numa atitude, numa decisão, e você diz, a partir de hoje, eu estou deixando o pecado e eu estou vivendo para Cristo. Isso é conversão. Independente se eu já sou crente há muitos anos, eu me lembro de uma história que uma pregação semelhante a esta foi pregada numa igreja, e na hora do apelo, o pastor, que era o pastor titular da igreja, um homem já idoso, vem à frente, em lágrimas. E as pessoas se espantam, o que está acontecendo? E o pastor, depois no seu testemunho, ele diz, eu era crente, eu era pastor dessa igreja, mas eu ainda não era convertido, porque eu não havia tomado essa decisão, vivido esse quebrantamento. Gente, quero dizer uma coisa para vocês, não se iludam que vindo na igreja, vocês estão acrescentando ponto para vocês irem para o céu. Não se iludam que vir na igreja vai trazer bênçãos para a vida de vocês. Ah, mas eu vim na igreja, as coisas aconteceram boas. Eu fico preocupado com isso, porque normalmente o correto é quando você converte de verdade, quando você muda, aí que a luta começa. A ideia não é trazer uma vida boa, a ideia, a proposta do evangelho, como que Jesus disse, se você quiser vir após mim, tome sua cruz. A proposta do evangelho é difícil. A proposta do evangelho é que se hoje você se converter de verdade, quando você pisar o pé para fora da igreja, a luta começa. Então não se iluda, eu quero dizer para você de todo o meu coração, eu sou pastor dessa casa, eu amo a presença de vocês aqui, eu amo me encontrar com vocês aqui, mas eu quero dizer, não se iluda achando que vir a esse lugar vai fazer alguma coisa por você. Você precisa de uma decisão pessoal, de entender, eu me arrependo da vida que levava, eu creio que Jesus é o Salvador, e agora eu tomo uma atitude, eu decido crer que Ele é o meu Salvador, eu decido viver para Ele, e eu decido. O que é conversão? Metanoia. Eu estou andando para cá, então o exército romano, era muito usado essa palavra metanoia, o exército arrependimento, o exército romano, ele estava caminhando, então quando eles diziam metanoia, eles viravam totalmente de direção. A conversão, e aí você que dirige sabe que é uma conversão, é exatamente isso, é você estar mudando de direção. Antes eu vivia para um propósito. Qual que é o propósito do ser humano? Eu vou resumir em uma frase, o propósito do ser humano é ser feliz. Eu quero ser feliz às tuas custas. Eu quero ser feliz em detrimento da sua felicidade. É o egoísmo. E é bonito. Houve uma palestra de motivação para você ver coisa bonita.
Ser feliz a todo custo é a coisa mais bonita para o homem. O que eu preguei aqui semana passada é um terror. Aterrorizou a igreja. Eu tenho que servir, eu tenho que me doar, eu tenho que dividir, eu tenho que abençoar os outros, sabe, aquilo que eu aprendi com o Wilson Caeiro anos atrás, quando eu fui fazer curso de noivos e quando nós fizemos curso de casado, que eu tenho que fazer o outro feliz, que eu caso para fazer o outro feliz. Isso foi uma crise para nós. Porque nós vemos num mundo onde o romântico é encontrar uma pessoa perfeita para me satisfazer nas minhas carências. E aí uma pulga encontra outra pulga, e um acha que achou um cachorro, o outro também, e está os dois um sugando do outro. Até que chega um momento onde acabou, onde se desvenda, onde se descobre que na verdade não tinha cachorro nenhum. E aí a gente não encontra felicidade no casamento. Aí a gente tem o filho, querem ver? Eu quero dizer uma coisa, eu tenho pegado um pouco no pé dos pais, porque Deus tem me dado essa incumbência, a minha missão nessa época. Eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe qual que é a coisa mais terrível dessa época? Sabe qual é a coisa mais terrível dessa época que nós estamos vivendo? Os pais colocam nos filhos a expectativa de serem felizes às custas dos filhos. Os adolescentes chegam na minha sala lá de atendimento, onde eu faço orientação vocacional e profissional, e eles estão carregando um fardo tão grande, do qual eles não são capazes de carregar, onde as expectativas dos pais sobre os filhos é que os pais eles querem um retorno. Os pais querem serem felizes às custas dos filhos. Então, por exemplo, eu vou pegar no pé de vocês, mas me incluindo, então a gente vai... Se é para bater, vamos bater em todo mundo. Gente, a maioria das coisas que a gente faz pelos nossos filhos pequenos não é para eles. Me lembro do aniversário de um ano do Davi. Davi estava com uma alergia de leite e a gente tinha achado que tinha descobrido. Então a gente estava dando soja para o Davi e ele tinha alergia da proteína da soja e ele estava ficando pior tomando a soja do que com o leite. O Davi estava com uma diarreia no dia do aniversário dele. O Davi estava assim, doentinho, fraquinho. Mas eu e a Daiane, nós estávamos preparando aquela festa, gastando um dinheiro que a gente não tinha na época, convidando todo mundo que a gente podia. Imagina, eu era pastor da igreja, tinha que convidar todo mundo e chamando pessoas para fazer aquela festa, para fazer aquele momento, por gratidão a Deus. Não. Por um desejo particular meu e da Daiane. Nós manipulamos e usamos os nossos filhos para tentar ser felizes às custas deles. Nós temos a expectativa no bebê que ainda nem nasceu, em sermos felizes nas costas dele. Nem vou falar mais sobre isso, porque é muito duro o que eu tenho ouvido dos adolescentes. O que eu tenho visto nas escolas, o que eu tenho percebido andando com adolescentes. Deus me deu um privilégio de conhecer um pouquinho do coração dos adolescentes. Deus me deu esse privilégio. Os adolescentes são meus amigos, eu tenho muitos amigos adolescentes. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, os mais mimados, os mais paparicados, os que mais tiveram carinho, bens, atenção, é os que se encontram em pior estado. Porque a gente colocou expectativas sobre os nossos filhos, de ser feliz às custas deles. Esse é o princípio do pecado. Qual que é o princípio do pecado? Eu quero ser feliz. Então, se eu tenho um filho, ele vai ser o meu bonequinho. Ele vai ser a forma que eu encontrei de ser feliz. Então eu deposito todas as expectativas da minha vida nele. Eu esqueço a minha esposa, ela me esquece, eu vou viver para o meu filho. Aí você pergunta, por que você trabalha, criatura? E a pessoa diz, eu trabalho pelos meus filhos. É lindo! Mas os filhos estão carregando esse fardo, esse peso. Gente, os filhos, sabe o que os filhos precisam? De pai e mãe bem resolvido. De pai e mãe com o casamento bem resolvido. De pai e mãe com a carreira bem resolvida. De pai e mãe que tem missão além dos filhos, que não vive para os filhos. Serve os filhos, abençoa os filhos, ama os filhos, mas que não tem a expectativa de ser feliz à custa dos filhos. E eu falo isso a partir de mim e da Daiane. Como a gente comete esse erro? Como a gente tem esse... Porque é um escape, é uma oportunidade. Opa, vamos ser felizes.
Vamos ser felizes, vamos usar os nossos filhos. Vamos usar os nossos netos. Epa, agora pegou todo mundo. Gente, a gente está pecando achando que está fazendo a coisa certa. A gente está pecando e tendo orgulho da podridão, do fedor da nossa carne. Queridos, arrependimento, fé, conversão, atitude. Aí nós chegamos numa parte importante dessa caminhada de salvação. Algo que é muito importante, mas que muitas vezes na igreja as pessoas nem ouvem falar dessa palavra. Regeneração. A regeneração, ela vem após a decisão. Porque o que o apóstolo Pedro responde quando ele é perguntado e questionado, e eles perguntam assim: o que nós fazemos agora para ser salvo? E ele diz assim: arrependei-vos, cada um de vocês, e sejam batizados. E aí ele diz o seguinte: e o Espírito, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E vocês vão ser cheios do Espírito Santo. O que é o ser cheio do Espírito Santo? Gente, eu quero ensinar algo para vocês. Eu sei que nós somos uma igreja muito avivada, mas nós não comungamos da doutrina pentecostal do batismo do Espírito Santo, que é aquela doutrina que você se converte, você é salvo, e algum dia, se você orar muito, você vai ser cheio do Espírito Santo. A gente não concorda com isso. Isso não é bíblico. A Bíblia diz: arrependei-vos, seja cada um de vocês batizado e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é para todo crente, porque não tem como ser crente sem ter selo. E o Espírito Santo é o selo. Aí você diz: mas pastor, eu me converti, eu tive uma experiência muito forte com Deus, mas eu, depois de tanto tempo, eu orei muito, busquei muito, e eu recebi uns dons, tudo. Amém, você recebeu algo de Deus? Amém, glória a Deus. Mas não confunda achando que então você recebeu o Espírito Santo. Não foi assim. Se você se converteu de fato, você recebe o Espírito Santo no momento da regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é que Jesus entra na sua vida. Amém? Eu quero que você me ajude. Eu proibi esses dias o avivamento, mas hoje estou liberando de novo. É um momento que Jesus entra na sua vida, a partir do momento que você decidiu, você se arrependeu, você teve fé, você decidiu, e aí o Espírito Santo entra na tua vida e diz: sai do trono, Satanás, porque esse lugar é meu por direito. Porque o mesmo homem que entregou o trono para Satanás, quando se converte, devolve o trono para Deus. Isso é conversão, isso é salvação. E isso se chama na doutrina regeneração, onde eu sou regenerado, onde Jesus é restituído para o lugar de governo do meu coração. E é aí que o bicho pega. E é aí que o bicho pega. Porque daí Satanás vai dizer assim: tudo bem, eu estou saindo daqui, mas isso não vai ficar por isso não. Enquanto essa criatura viver, eu vou querer esse meu lugar de volta. E aí a gente chega na pregação dessa noite. É aí que o bicho pega. Quando você decide que você quer Jesus no lugar de governo de novo. E aí a tua alma, e aí a tua carne, o teu corpo, eles vão se unir com o exército das profundezas do inferno, como dizia Charles Spurgeon. E eles vão convidar o mundo para a batalha. E aí vão vir exércitos. Os teus desejos, eles vão entrar em linha. Eles vão vir para a batalha. Suas mágoas, suas crises, os seus traumas, eles vão vir para a batalha. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Se não assistiu, assista, que é fenomenal. O Conselho do Nerd. Assista, é fenomenal. Ou então o Nárnia, ou esses filmes de batalhas épicas. Sabe o que acontecia? Eles tinham aliados. Então agora o Espírito Santo, a vida de Deus, é restituído ao lugar do governo. É restituído ao lugar do governo. E então o exército da carne se levanta e começa a se pôr em fileira.
Se você lembra dessas batalhas épicas dos filmes, eles vêm com seus escudos, eles vêm batendo as suas espadas, eles vêm marchando, eles vêm fazendo barulho, eles vêm dizendo, eu vou... Sabe o que a carne diz? Sabe o que a velha natureza... Eu já vou explicar um pouco da doutrina com os versículos, mas sabe o que a velha natureza diz? O velho homem, sabe o que ele diz? Ele olha para o novo homem. Ele olha para esse homem regenerado. Ele olha para esse lugar de governo e a carne se levanta e diz, eu vou te matar. Eu vou tirar você desse lugar que é meu. Eu vou te destruir. E então o exército da carne se levanta. O exército da alma se levanta. E aí eles mandam, né, mensagens, como dizia Charles Spurgeon. Eles mandam mensagens. E essas mensagens vão para as profundezas do inferno. E então vem exércitos de demônios. Você nunca mais vai pecar do mesmo jeito que você pecava a partir dessa noite. Você nunca mais vai pecar sem ter uma visão, uma cosmovisão mais apurada do que acontece no momento da tentação. Vem um exército de demônios. E o exército de demônios se enfilera junto com o exército da carne e da alma. Mas eles não vêm sozinhos. Eles enviam mensageiros. E então eles chamam o mundo com a concupiscência dos olhos, com a ostentação dos bens, com as tentações da carne. E eles se enfileiram. Então, quando você se torna um novo crente, aleluia, se prepare para viver uma batalha esmagadora até o dia que você vai estar com Cristo. Qual é a batalha? Jesus agora é restaurado o rei do seu coração. Jesus agora é colocado de novo no seu lugar. E o restante, a carne que precisa estar debaixo do comando de Jesus, a alma que precisa estar debaixo do comando de Jesus, eles querem resgatar o seu lugar de direito. Então a gente chega no capítulo 7 do livro de Romanos. Por que aquilo que eu tanto quero? Olha só o que ele diz, na minha mente, ele diz assim, no meu entendimento, na minha inteligência, eu amo a lei de Deus. Você concorda com isso? Você vive isso? Eu amo, eu quero fazer a vontade de Deus, amém? Eu quero fazer o que? Eu amo isso, eu me deleito, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas daqui a pouco, lá por terça ou quarta-feira, eu vou me sentir tão tentado a fazer qualquer coisa das quais Deus não se agrada, que eu vou tremer na minha carne diante da tentação. Eu vou me ver em meio a uma batalha sangrenta e feroz que acontece dentro do meu coração. E aí o apóstolo Paulo, ele relata isso. Eu quero fazer o certo. Mas parece que quando eu quero fazer o certo eu não consigo. Mas quando eu menos percebo, o mal já está junto de mim. Você vive isso? Você vive isso? Como toda batalha, a gente vai viver dentro dessa batalha, dessa guerra, derrotas e vitórias. Uma guerra, ela é constituída de uma quantidade de batalhas. Para você vencer a guerra não significa que você venceu todas as batalhas. E eu quero dizer, meus irmãos, que a tortura do cristão, a tortura para um crente, é o dia que ele perde uma dessas batalhas dessa grande guerra. Amarga a alma. Amarga a alma. Você entra em crise. Não é possível. O que acontece numa batalha quando um exército vence o outro? O exército que venceu comemora. E é aí que se levanta Satanás como acusador. É a festa do inferno, dizendo: você caiu, você caiu, você perdeu. E aí é o momento que Pedro chora. Amargamente Pedro chora.
As lágrimas de Pedro, elas são as mesmas do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Existia uma tortura comum entre os romanos, e quando Paulo diz aqui no texto, ele diz assim: quem me libertará do corpo desta morte? É que existia uma tortura comum no Império Romano, que era amarrar um corpo de um defunto na pessoa que precisava pagar pelos seus delitos. E então, por um período de dias determinado por Roma, essa pessoa ela ficava amarrada a um defunto, a um cadáver, para que enquanto esse cadáver entrasse em decomposição, ela tivesse que carregá-lo. Você entende isso? É uma tortura terrível. Mas eu disse para a Daiane, essa ainda é uma das boas. Tinha uma outra tortura comum no Império Romano, que era abrir a barriga de um burro morto, arrancar todas as suas vísceras, seus órgãos, colocar o cidadão dentro do burro, deixando apenas suas pernas para fora, costurar o burro e deixar o homem ali morrendo aos poucos enquanto o animal apodrece. Roma era um lugar pacífico, de viver. Essa de carregar um corpo era muito comum. Prisioneiros presos na sua prisão com um defunto atado em si, amarrado em si. E aí o apóstolo Paulo chega com essa expressão: quem me libertará do corpo desta morte? E o apóstolo Paulo está usando esse exemplo que era entendido por todos para dizer que a vida do cristão é muito parecida. Eu sou um novo convertido, eu sou crente, eu sou salvo, eu tenho no governo do meu coração, eu tenho no centro, no lugar de governo do meu coração, o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo, amém? Mas parece que eu ainda carrego um defunto. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: quem me libertará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. No título de uma das suas pregações, o Charles Spurgeon, que ele deu o título O Guerreiro Cansado, é o momento que a nova natureza, um novo homem dentro da gente esmurece ao som desse grito desesperado do apóstolo Paulo, aonde a nossa nova natureza, ela grita: eu não consigo vencer, eu não consigo dar conta da nova vida. Eu não consigo dar conta de viver todos os valores do reino de Deus a todo tempo. Se eu estou pregando para seres humanos nessa noite, e principalmente se eu estou pregando para pessoas que se converteram profundamente, você vive essa crise, você vive essa batalha. Você grita o grito de Paulo e chora as lágrimas de Pedro. Pastor, como que funciona? E agora o que eu faço? Vou sair daqui, não vou mais sentir peso pelo pecado, porque o pastor disse que é normal cair. Meus irmãos, não é assim que funciona. A regeneração mudou o governo do teu coração. Se você se converteu de fato e viveu essa mudança no teu coração, você não tem mais paz com o pecado. Uma frase interessante, que é muito interessante, ela diz o seguinte: o bem, ele se esquece do mal quando ele está longe. Você consegue imaginar, vamos pensar, uma criança morrendo por falta de comida, do básico? Você consegue... Como você se sente em relação a isso? Você sente: meu Deus, pastor, isso é terrível. Não posso deixar uma criança passar fome. Isso é terrível. Mas como essas crianças, normalmente elas estão lá na África, lá num outro país, longe da gente. A gente vive normalmente. Joga comida fora, esbanja, sai de uma churrascaria, de uma pizzaria, passa na farmácia para comprar um Eno, quase a ponto de vomitar. Mas todo mundo aqui é gente muito boa. Mas como a dor dessas crianças está longe da gente, então parece que a gente não sente. Então essa frase é interessante. O bem, quando distante do mal, ele se esquece.
Agora, se eu coloco uma criança morrendo de fome, disposta a comer as migalhas que estão junto aí à poeira do seu sapato, e eu trago ela para dentro desse lugar, nós seríamos tomados de compaixão pela criança e de repúdio pela maldade. Amém? Vocês conseguem entender que se o mal acontecer, né, nós podemos ouvir que uma criança foi violentada a uma certa distância, nos dói nossa alma, dói. Mas se nós víssemos tal ato repugnante acontecendo na nossa frente, nós seríamos tomados de fúria. Nós faríamos alguma coisa, não é? Aonde eu quero chegar com essa explicação? Eu quero chegar num ponto. O problema da batalha que a gente vive dentro é que o pecado, a morte, o inferno, a carne, esse domínio da carne acontece dentro do mesmo lugar que agora habita o Espírito Santo. E é por isso que essa batalha é terrível. Porque o Espírito Santo é santo, ele não pode comungar com o pecado. Ele não aceita o pecado. E é aí que o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês ainda não entenderam que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Como que vocês podem pecar com um lugar onde o Espírito Santo habita? E esse é o segredo da batalha. É o bem e o mal dentro de mim. Eu não estou com o Tom e Jerry, né, como no desenho do Tom e Jerry. Eu não estou com um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Eu estou com o bem e com o mal dentro de mim, guerreando entre si. Essa é a batalha do cristão. Eu estou falando de pessoas quase paranoicas, que vivem crises semanais, diárias. Que muitas vezes, quando vai orar, dá murro no chão, dizendo: eu não sei como que eu vou fazer, Deus, para vencer esse pecado, para vencer essa desgraça na minha vida, para abandonar essa desgraça. A gente tem um costume na igreja de hipocrisia, de ignorância. Eu me lembro de antigamente que, quando a pessoa vinha para a igreja e tinha um vício, a gente não aceitava que ela se batizasse enquanto ela não largasse o vício. E por que isso é de tamanha hipocrisia? Porque a gente proibia aquele que fumava, aquele viciado em álcool, em drogas, a gente proibia ele de se batizar, declarando que ele não se converteu. Mas a gente batizava os mentirosos, os viciados em pornografia, a gente batizava. Porque a gente não sabia, era um pecado escondido. Os adúlteros a gente batizava. Os adúlteros faziam parte da diretoria da igreja, que era pecado escondido. A gente ignorou por muito tempo que a batalha de um adúltero, de um viciado em pornografia, ela é muito mais severa do que a batalha de um viciado no cigarro, por exemplo. Mas a igreja dividia e classificava isso aí. O batismo faz parte do momento da decisão da pessoa. É um ato público de dizer: eu decidi, eu me converto, eu me rendi, eu me arrependo, eu creio em Jesus como meu Salvador, eu venho publicamente dizer ao mundo que eu mudei de realidade de vida. E aí que a batalha começa. Isso não é o fim da batalha. As pessoas, elas chegam para mim muitas vezes e elas dizem assim: eu percebo isso, gente, eu vivo isso diariamente porque eu sou o pastor, ou seja, eu sou o representante legal dessa casa. Se tem alguém nessa casa que mais representa essa casa, sou eu. E as pessoas chegam em mim e elas dizem assim: me diz uma coisa, pastor, fulano vai na tua igreja? Aí eu já penso: meu Deus do céu, eu dá vontade de dizer: não sei, não sei. Mas eu faço questão de dizer: vai sim. Me lembro até hoje de uma mãe que chegou: porque olha só, essa menina está mandando mensagens para o marido da minha filha. Eu disse: tá, e o que eu tenho, né? E o queco, né? E o que eu tenho a ver com isso? Ela disse: mas ela vem na sua igreja. Eu digo: tudo bem. A senhora nem imagina o que tem de gente que faz coisas muito pior do que isso que vem aqui na igreja. Qual que é a questão, meus irmãos? Qual que é a questão? As pessoas acham que se batizar e se converter e fazer parte de uma família cristã é viver a plenitude da santidade.
Então as pessoas olham para nós e elas ficam esperando de nós como igreja a plenitude. Sabe, está consumado, a gente está vivendo uma vida santa e perfeita. E quando a gente peca, decepciona as pessoas. E eu quero dizer para vocês, a igreja não é um lugar de pecado. A igreja não é um lugar de libertinagem. A igreja não é um lugar de ficar só caindo. A igreja é um lugar de crescer, de andar em santidade. Depois da regeneração, então arrependimento, fé, conversão, regeneração, mudando, o Espírito Santo mudando você aqui dentro. E depois vem a santificação. O que é a santificação? Santificação é um processo. Eu vou sendo santificado. A partir do momento que o Espírito Santo toma de novo o governo, eu vou sendo santificado. Dia após dia, eu vou crescendo, eu vou reaprendendo. O Espírito Santo vai reorganizando minha vida e me santificando. Então a igreja é lugar de santidade, sim. A igreja não é lugar de libertinagem, de pecado. A igreja é lugar de santidade, mas é a santidade da igreja. Dos viventes. É uma santidade processual. É uma igreja que está crescendo. Eu sou um pastor que estou crescendo em santidade. Eu cada dia quero estar mais santo. Por isso que o versículo que eu me apeguei para vencer as minhas lutas de pecado é o versículo que está em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Eu creio nisso, que a minha vida é como a luz do amanhecer. Que ela vai devagarinho, mas uma hora vai ser dia perfeito. E o dia que isso foi dia perfeito, vai ser vitória. Amém? Você está entendendo as batalhas dentro do teu coração? Que batalhas são essas, meus queridos? É Satanás querendo de volta o lugar que sempre pertenceu a Jesus, mas que por um período de tempo na sua vida estava lá. Você diz: credo, pastor, você está dizendo que Satanás está nas pessoas. É verdade, a gente deixa dominar pela carne. A gente se deixa dominar pela carne. Daí você diz: pastor, essa mensagem acabou comigo, me deixou arrasado. Talvez algumas pessoas elas digam assim, mas eu não vivo essa crise aí que o pastor está falando. E aí eu me lembro de um pregador que disse o seguinte: tenho pena de você que não sente, que não vive essa crise. Por quê? Porque essa crise é só para aqueles que foram salvos. Se você ainda não vive essa crise, você corre grande risco de ainda estar vivendo sem Jesus no lugar de governo da sua vida. Essa crise é só para crente. Não crente porque vai numa igreja, crente de verdade, discípulo de Jesus de verdade. Aí você pensa: e agora, o que eu vou fazer? A coisa está feia, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo, desta morte? Mas na sequência o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 24, capítulo 7, livro de Romanos, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? E no versículo 25 ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu relatei para vocês o que acontece quando a carne se levanta contra o Espírito. Mas eu quero relatar o oposto agora. Quando você é um crente convertido e você tem essa mudança interna chamada regeneração, e o inferno se levanta, o mundo se levanta, a carne se levanta, a alma se levanta, e você diz: eu quero lutar essa batalha e eu quero vencer os pecados, porque nessa casa o lugar de governo foi devolvido a Jesus. O Espírito se coloca em linha para a batalha. E o Espírito olha para a carne e diz assim: acabou o seu tempo. Mas o Espírito não vem sozinho. Ele chama também aliados. E o primeiro aliado que vem para lutar a batalha contra a carne, Satanás e o mundo, o primeiro aliado que vem é o Deus vivo, Pai das luzes, Deus dos deuses. O cristão, ele pode vencer todo e qualquer pecado, porque quem luta a batalha com ele é Deus. Mas não vem só Deus. Para a batalha também vem Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
o vitorioso da cruz do Calvário, aquele que venceu a morte, aquele que arrancou as chaves das mãos do diabo, do inferno, aquele que resgatou o homem para a luz, das trevas para a luz. Mas não vem só Jesus, vem também o Espírito Santo. E essa batalha, ela conta com mais alguns aliados. O céu. O céu vem para lutar a teu favor. A Bíblia diz que os anjos são seres ministradores em favor da igreja, em favor dos santos. Mas não é só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é só os anjos. Tem mais um aliado nessa batalha. A igreja. Ninguém luta uma batalha contra a carne, contra o inferno, contra o Satanás sozinho. A igreja não é um lugar para se construir prédios, para se fazer nome. A igreja não é um lugar para ser bonito. A igreja não é um lugar para crescer. A igreja não é um lugar para dar dinheiro para o pastor. A igreja não é esse lugar. A igreja é um lugar onde a gente se junta para batalhar junto a batalha do Espírito. Isso é a igreja. Por isso que a Bíblia orienta que a igreja é um lugar de servir. A igreja é um lugar de ter dons. E diz um dos dons lá em Romanos capítulo 12, diz: se o teu dom é dar ânimo, que o faça. Se o teu dom é ter misericórdia, que tenha, sem reclamações. A igreja, ela se une. Como que a gente vence as batalhas da carne? Dobrando os nossos joelhos, orando, ouvindo a palavra, indo para uma célula, abrindo o coração e dizendo: ore por mim, porque eu estou com um desafio na minha vida, não consigo vencer, eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de servir, eu tenho dificuldade de compartilhar, eu tenho dificuldade, orem por mim, me ajudem. Mas nós não contamos só com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, o exército celestial, nós contamos também com a igreja, mas nós também contamos com a palavra. Com a palavra de Deus, que é a arma, que é a espada contra o inimigo. E a batalha é travada. E quando a batalha é travada, meus irmãos, você consegue imaginar uma batalha? Nessa noite você vai sair daqui sabendo que aquele dia que você rasteja lutando contra o pecado, o dia que você vence, ou o dia que você perde, o dia que você vence, ou o dia que você perde, é esgotante, é terrível. Você sai arrebentado. Você já tremeu diante de uma tentação? Você já se sentiu tremendo, a tua carne está tremendo diante de uma tentação? Eu já. Porque a guerra é ferronha. A guerra é terrível. Mas não acaba aí. Eu quero que você abra sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 54. Amém? Meus irmãos, eu quero terminar dizendo a última coisa sobre a batalha interna, a batalha que acontece no coração. Ela tem um fim já pré-determinado. Na verdade, o grande fim dessa batalha, a grande conquista dessa batalha, foi já na cruz do Calvário, e a Bíblia fala que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Esse fim pré-determinado, ele consiste num dia em que ou você vai morrer, e por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ansiamos, enquanto nós estamos nesse corpo, enquanto nós estamos nessa vida, a gente geme, ansiando estar ausente do corpo, presente com Cristo.
A Bíblia tem uma promessa, e é a esperança da igreja, a esperança do cristão, é a esperança daquele que é salvo. Que esperança que é essa? Uma única esperança. De que um dia, essa leve e momentânea tribulação, ela vai acabar. E o que mais me empolga é que o dia que essa leve e momentânea tribulação acabar, a Bíblia diz que toda lágrima, ela é enxugada dos nossos rostos pela própria mão do Senhor. Sabe qual que é a grande alegria da salvação para o crente? Sabe qual que é a alegria da salvação para o crente? É porque no céu não tem mais fracasso. No céu não tem mais pecado. No céu não é uma batalha. No céu é a vitória da guerra. Por isso que se chama as bodas do Cordeiro. No céu é a comemoração, é a festa em comemoração, a vitória da guerra que foi travada nesse mundo. E aí lá, Satanás nunca mais vai poder olhar para você e zombar da sua cara. Porque lá você vai ser não só regenerado, vai haver o completar da salvação. Sabe qual vai ser o completar da salvação? A glorificação e a santificação perpétua. Lá não tem mais morte. Lá não tem mais pecado. Lá não tem mais, lá não tem mais crise. Lá não tem mais. Lá não tem mais uma batalha a cada dia. Lá a vitória da guerra. Então eu quero terminar o meu sermão dizendo que se você é salvo, ou se você vai sair salvo desse lugar nessa noite, você tem uma esperança para ir para casa. A luta pode ser ferronha, pode ser sangrenta dentro do meu coração. Eu posso viver vitórias e eu posso viver derrotas nas batalhas da grande guerra contra o mal. Mas um dia, no estrugir da última trombeta, no comando dado pelo arcanjo, nós, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, ressuscitaremos, nos encontraremos com Cristo nos ares, e a partir desse dia não tem mais pecado. A partir desse dia não vai mais ter essa crise. A partir desse dia você não vai mais se sentir humilhado. A partir desse dia você é vitorioso perpetuamente. A partir desse dia a tua natureza humana, ela é derrotada para sempre. Presta atenção o que diz em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão, ele é um bastão com uma ponta de metal, uma ponta afiada, aonde que aqueles que cuidam dos bois, eles usam para cutucar o boi na boiada. Quando algum boi se rebela, vai para o outro lado, ele usa o aguilhão. Ou então, o escorpião, ele tem um lugarzinho onde ele injeta o seu veneno, ali é chamado de aguilhão. E a Bíblia está dizendo que a forma do diabo nos cutucar, a forma do diabo te machucar, a forma do diabo tentar te destruir, a forma do diabo tentar te matar, a forma que o diabo usa é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Mas o texto diz, e se você puder me acompanhar, o texto diz assim: mas quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá, aleluia, se cumprirá a palavra que está escrito: dragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Deus nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é um cristão, o teu maior alvo da tua vida é viver santo, sem pecado. Por isso que a igreja diz junto com o Espírito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu queria que você fechasse os teus olhos para que você parasse de olhar para fora, para por um pouco de tempo olhar para dentro.
tenho convicção no meu espírito, eu tenho certeza que tem pessoas que entraram aqui nesse lugar e que até hoje não eram salvas. Por mais difícil que seja de aceitar isso. Eram amadas por Deus, elas também amavam Deus, mas elas não tinham entendido que a salvação era uma atitude mediante arrependimento, fé e regeneração. Se você está nesse lugar e nessa noite você toma uma decisão na sua vida que você quer no lugar de governo da sua vida, Jesus Cristo. Se você está nesse lugar e até hoje você não tinha tido essa convicção de que você quer restituir o lugar do governo da sua vida a Jesus Cristo, eu queria convidar você a vir aqui na frente para que nós possamos orar por você. Você vai sair desse lugar salvo nessa noite. Você vai sair desse lugar com uma certeza muito forte no seu coração. Enquanto nós cantamos, você que deseja entregar sua vida a Jesus, você que deseja mudar o rumo da sua história, você que deseja viver esse processo de santificação, de mudança, e um dia se encontrar com Cristo, com a esperança da palavra, vem aqui na frente enquanto nós cantamos. Nós vamos fazer questão de orar com você e por você. Se o Espírito Santo está falando com você, se você é essa pessoa, talvez você se sinta assim, mas puxa, antes eu não tinha Deus. Não, Deus te amava, Deus estava com você, mas é uma questão de governo, e você quer dar o governo, devolver o governo a Jesus. Vem aqui na frente. Os nossos diáconos vão orar por você, os líderes de célula, eles vão orar por você. Nossa igreja vai te abraçar nessa noite, enquanto nós cantamos. Nesses dias de desespero, tem mais pessoas. Se o Espírito Santo está tocando, está queimando aí dentro de você, está dizendo, é você, venha. Nós queremos orar por você. Nós queremos ministrar o seu coração. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo. E a igreja entra em oração. Morte enfim vencer. Tragada foi a morte pela vitória. Essa batalha é vencida. Nossa fé não seja inútil, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Arreda Satanás em nome de Jesus. O governo é do Espírito Santo. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai voltar, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. A igreja ora. Vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Pode orar comigo assim. Todos aqueles que estão aqui na frente, vamos orar, ore comigo assim. Diga assim: nessa noite
nessa noite. Eu creio em Jesus Cristo como meu único Salvador. Me arrependo mediante o meu passado. E eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo, que a partir de hoje é o meu Senhor, e assume o lugar de governo em meu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Um lugar de governo, um lugar de governo. Eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos tira nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai voltar, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito e vida nova, vida nova, vida nova, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve. Suas vozes, vamos dizer, igreja. Acredito em Jesus Cristo. Acredito no Santo Espírito, que vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Aplauda por mais tempo. Aplauda por mais tempo. Aplauda por mais tempo. Que o mundo aplaude os artistas. Aplauda. Hey, hey, hey. Jesus, 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 o Cordeiro de Deus, Jesus, o Leão de Judá, Jesus, Jesus, Jesus. Você que está no seu lugar, ou aqueles que já estão aqui agora, todos podem orar comigo dizendo assim: Senhor, eu nunca mais vou pecar sem me lembrar que essa é uma batalha que o Senhor luta por mim. A partir de hoje, me ajuda a vencer todas as batalhas, porque a minha vida é como a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, a tua casa. A Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.